Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast diretamente dos estúdios do Terras Altas com o tema para o Mercado A. Vamos falar sobre sustentabilidade hoje. A nossa convidada é a Mariana Teixeira Rafael Lopes. Mariana, gostaria que você se apresentasse para nós e falasse um pouco do seu trabalho aqui no Hotel Terras Altas hoje, dentro da parte da sustentabilidade. Então, boa tarde, Yara, boa tarde a todos. Para mim é um privilégio estar aqui, né? Uma alegria muito grande. Eu sou bióloga, sou mestre dentro da área de biotecnologia. Já atuo aí na área de sistema de gestão ambiental há mais ou menos uns 20 anos. Uau, bastante tempo. Bastante tempo. E eu falo que há um carinho muito especial por essa área, né? Um trabalho muito intenso e para nós, né? Ingressarmos nesse ramo hoteleiro foi assim um presente muito grande. Então, para a gente tem sido uma satisfação enorme poder trabalhar nesse engajamento ambiental nessa área. Seja muito bem-vinda, viu, Mariana? Gostaria que você compartilhasse com o nosso público hoje o trabalho que está sendo feito aqui no hotel. Nós iniciamos esse trabalho já em setembro do ano passado, isso. Setembro de 2024. Iniciamos esse trabalho e ele está se fortalecendo cada vez mais através, né, do que você tem feito conosco. Perfeito. Por favor, explica pra gente. Então vamos lá. Bom, falar de sistema de gestão ambiental, pensando, né, nessa rede hoteleira, então a gente tem alguns destaques, né, que a gente já tem aí. Então tem a questão da bituqueira, a questão da composteira orgânica. Então são vários fatores que agregam aí valores não só econômicos, mas sociais e ambientais pro hotel. Quando a gente iniciou em setembro, acho que um dos maiores desafios foi os próprios funcionários compreenderem a importância desse programa. Então, a gente iniciou no processo de intervenção, fomos em todos os setores, né, nos apresentamos, foi uma recepção muito gostosa, a gente acabou entregando marca-páginas, né, para poder marcar esse dia. Então, foi um processo que ele levou um tempo, então a gente ficou em torno de setembro e outubro até a gente conseguir levar. Foi de conscientizar. Sim. Que na verdade a gente até chama no meio ambiente como sensibilização. Sim. Então essa sensibilização ela é importante em qualquer sistema de gestão, porque eles precisam compreender a importância da questão ambiental aonde eles estão inseridos. A conscientização ela sempre acaba vindo de uma forma posterior. Então esse primeiro contato ele precisa ser um contato que seja marcante. Eu falo que o mais importante é que o funcionário não entenda como, chegou um pessoal que quer mudar o que eu sempre fiz. Então, a ideia é você continuar o que você sempre fez, porém de uma forma mais adequada e ambientalmente responsável. De uma forma mais sustentável, ecologicamente correta. Isso mesmo. As pessoas falam, isso mesmo. E é tão gostoso poder ter essa abertura. Eu sinto que eles aqui, no decorrer do dia a dia, a gente observa que realmente eles aos poucos já pegaram sobre o meio ambiente. É isso mesmo. Sobre essa reeducação, a gente fala da reeducação alimentar, mas tem a reeducação ambiental. Sim. O lixo mesmo, a própria coleta, como é feito, é uma reeducação. Sim. Você está acostumada a jogar a bituca do cigarro ali. Aí, de repente, você olha e fala, olha, uma bituqueira. É isso mesmo. Como que funciona a bituqueira? Explica para quem não conhece, porque assim, a bituqueira é onde a gente coloca as bitucas do cigarro, mas olha lá o porquê. Então, esse projeto, na verdade, a ideia, a gente fez uma parceria, né, com uma empresa, e a ideia é que todas essas bitucas, elas sejam recolhidas e transformadas em papel. Então, é um projeto que é muito legal, porque aí você gera valor sobre aquele resíduo, né? Então, não é um resíduo qualquer que você vai pegar e jogar no aterro sanitário, não. Você vai, na verdade, pegar e transformar ele em algo. Então, querendo ou não, além de você ter um processo de destino correto, você ainda tem o processo da sensibilização e da conscientização. Então a pessoa sabe que ao jogar a bituca lá, ela vai estar fazendo bem para ela mesma, até porque o meio ambiente está atrelado às nossas atividades, né? Então foi na verdade pensando na rede hoteleira, é um marco bem grande, até mesmo para as pessoas que estão no nosso convívio, os hóspedes, né, e as organizações que vêm, comecem a entender a importância de que esse meu resíduo não seja algo a mais no aterro sanitário, mas que ele gere algum valor em relação a isso, né? Então, essa transformação. Olha, eu sinceramente, eu nunca ia imaginar que uma bituca de cigarro pudesse ser reutilizada, reciclada. É correto falar reutilizada, reciclada? Reciclada, isso. E aí, isso é interessante porque, assim,
diversos itens que a gente nem imagina podem ser reaproveitados. Reaproveitados, é isso mesmo. Muito interessante. E tanto em escala pequena, né, que a gente fala que são as escalas artesanais, né, como também em escala grande, né? Então, escalas maiores. Então isso é muito bacana. É muito pequenininha. Sim. Então, quando você olha, você pode achar que é algo insignificante. Sim. Mas quantas milhares de bitucas existem no planeta hoje? É isso mesmo. E a questão é a junção de tudo isso, né? Então é visualizar que esse acúmulo de bitucas, ele pode gerar algo. Então isso é muito legal, né? É uma proposta que é inovadora e que, pensando num ambiente como um hotel, que tem essa demanda até mesmo, porque tem o pessoal corporativo, tem o pessoal família, né? As famílias. O pessoal do lazer. Perfeito. Então a gente acaba gerando algo diferente, uma novidade e cuidando do meio ambiente ao mesmo tempo, né? Então é muito bom. Fantástico. Olha, quando a gente fala de sustentabilidade, é um tema que realmente ele veio para ficar para sempre. Sim, é isso mesmo. Não vejo hoje um mundo deixar esse tema de lado. Pelo contrário, ele se fortalece cada vez mais, veio para ficar para sempre. Para sempre, é isso mesmo. E eu percebo que realmente é uma questão de reeducação, de conscientização e essa sensibilização. O que eu faço com o meu lixo? Por exemplo, que é o mínimo, né? Porque eu falo que nós que produzimos o lixo, né? Sim. Não é o lixeiro ele é o coletor, nós que produzimos. E aí você fala, nossa, quanto lixo que eu estou produzindo. Sim. E não é só quando eu estou na minha casa. Quantos lixos eu estou produzindo quando eu me hospedo num hotel como esse, por exemplo. Perfeito. Qual é o meu lixo? O que o hotel faz com o lixo de todos os hóspedes que foi produzido aqui, né? Tem um lixo que ele é bem polêmico, que é o lixo que vai para composteira. Perfeito, que é o lixo orgânico. A gente chama de resíduo orgânico, né? Explica para nós. Que na verdade, como funciona isso? Na rede hoteleira é um dos maiores desafios de qualquer gestor ambiental. Nossa. Então, a produção de resíduos gerados dentro de da alimentação é muito grande. Então, café da manhã, almoço, janta, vários coffee breaks. E aí você vai gerando resíduo, e aí qual que é o normal? Então, a gente pegar esse resíduo e ser encaminhado para as coletas de lixo e aí ser encaminhado para o aterro sanitário. Então, a proposta de você ter, por exemplo, uma rede hoteleira, uma composteira, a gente até comentou um minhocário, enfim, alguma forma de você reajustar esse resíduo é porque você acaba reduzindo esse esse sair para o aterro sanitário. E qual que é a diferença dos dois? De ter um minhoqueiro e ter a composteira? Qual que é a diferença? A diferença, assim, o minhocário em si vai ser um trabalho das minhocas. Eles são muito parecidos. Os dois trabalham com a questão aeróbica, ou seja, precisa de oxigênio para gerar o humus. Certo. Porém, a composteira, pelo método aeróbico que a gente fala, ela não usa só a minhoca. Então, você tem fungos, bactérias que atuam naquele ambiente que vão gerar o humus. Esse humus, além dele ser um ótimo fertilizante, a gente até fala que ele ainda é um recondicionador de solo. Então, você pode pegar todo esse humus e reaproveitar no próprio hotel. Horta, isso mesmo. Você pode utilizar no jardim, isso mesmo. Então, querendo ou não, é como se fosse uma emissão zerada dos resíduos. Então, se a gente consegue pegar os nossos resíduos orgânicos e encaminhar para essa composteira e ela produzir isso, a gente praticamente não tem nada que vá para o aterro sanitário. Ele é zerado e utilizado aqui mesmo. Sensacional. É muito legal. E aí você pode... muitas coisas acontecem, né, na composteira. Futuramente você consegue distribuir, por exemplo, pacotinhos de humus para as pessoas que vêm ao hotel. Então, pessoal, que legal, a pessoa vem, se hospeda e aí ao ir embora, ela leva um pedacinho colocar na sua casa. Isso. Então são milhares de vantagens assim o trabalhar, né, dessa forma, e principalmente porque você reduz aí praticamente a zero uma redução de resíduo que você encaminharia direto para o aterro, né? Então é muito bom. É incrível isso, é muito inteligente. Sim. É um ecossistema de procedimentos que vai gerar no final um resultado muito maior. Mas esse maior que eu estou dizendo não é aqui no hotel apenas, mas no planeta. É a nossa parte, é o hotel fazendo a sua parte dentro do planeta. Assim como cada um na sua casa, que faz o seu lixo reciclável, por exemplo, está fazendo a sua parte no planeta. Perfeito. Então, a grande pergunta que eu acho que fica de reflexão para cada um de nós é:
o que eu estou fazendo com o meu lixo? Sim, é isso mesmo. Como eu estou cuidando do meu lixo? Como eu posso contribuir para gerar o menos possível, contribuir dentro dessa parte da sustentabilidade? Perfeito. Porque é N coisas que podem ser recicladas. E você sabe, Ari, que eu sempre falo que quando a gente está numa rede hoteleira, a gente sempre visualiza dois grandes… o primeiro grande desafio que eu falei, que é o PGRS, que é esse Programa de Gerenciamento de Resíduos, mas também tem os PGAs, né, que são os Programas de Gestão Ambiental. Porque se a gente for olhar o hotel, a gente vai focar no resíduo, isso é natural, mas ele também gera outras coisas, né? Então tem a questão energética, então a importância de você ter formas renováveis de energia, né? Então, que nem no hotel, a gente tem aí toda a parte… Tem as placas solares, isso. Temos também os postos de recarga, né? Recarga para carro elétrico. Estações de recarga, isso mesmo. Então, são iniciativas que já estão inclusas dentro desse programa de gestão ambiental. Então, é muito engraçado. Às vezes, quando a gente pensa, nós vamos fazer um sistema de gestão ambiental no hotel. Certo. A gente acha que é uma coisa, é um quadradinho, é isso que a gente vai cuidar. E não. Gigantesco. É gigantesco. Cheio de detalhes. Sim, é isso mesmo. Olha, aqui na semana passada, juntas, fizemos assim um trabalho incrível de reconhecimento prático de tudo que é feito aqui no hotel. Então, isso é incrível. Isso também me deixa muito feliz. É muito saber bom. que hoje, eu falo que quando nós trabalhamos num lugar, não somente eu, mas muitas pessoas são assim, nós nos preocupamos quais são os valores desse lugar. Sim. E assim, eu fico muito feliz de saber que eu também posso trabalhar num lugar que se preocupa com o meio ambiente. Então isso deixa o coração quentinho. Você fala, poxa, eu tô contribuindo pro planeta de alguma forma, que precisa de tanto cuidado de todos nós, né? Sim. De todas as empresas pensassem assim, seria ótimo. Ótimo. Né? E o legal é o reflexo que isso traz, pensando nos nossos colaboradores em casa, né? Então, se ele começa a entender isso aqui dentro, é automático, ele vai começar a querer fazer em casa. É muito interessante. Nossa, Marina, você me lembrou uma coisa. Um dia desse, conversando com uma amiga minha, ela falou, nossa, minha filha chega em casa e ela que cuida de toda a parte da sustentabilidade. Mamãe tem que lavar o copinho de iogurte. Mamãe tem que fazer assim com papel. Mamãe tem que separar o lixo. Eu achei isso incrível. Eu falei, que bom. Pô, você como professora também, já lá na escola, já ir aprendendo e ter oportunidade de praticar em casa. Já um pouco da sustentabilidade. E aí, você cresce um adulto mais ecologicamente correto. E aí você se hospeda num local que respeita esses princípios. Aí você fala, eu estou no lugar certo. Né? Porque eu estou o hóspede vai pensar assim, estou numa empresa que se preocupa com o meio ambiente. Sim. E é interessante que essa geração é uma geração muito diferente da minha, né? Então, por exemplo, quando eu era menor, se eu jogasse um papel de bala no chão, meus pais não falavam assim, olha, se você jogar isso, vai parar num rio, né? Era aquela coisa de falta de educação. Isso. Mas hoje em dia, além de ser falta de educação, você tem essa questão de que as próprias crianças e até os jovens, eles conseguem entender que aquele papel de bala não vai ficar só lá, né? Ele vai para um caminho. E aí esse caminho vai parar num lago e assim por diante. Então é entender esse processo. Por isso que a gente fala que o aspecto ambiental, ele tem um começo, um meio e um final. Normalmente, nas nossas atividades, inclui hotel, entre outras, a gente nunca pensa muito no final. Então, por exemplo, eu estou comprando isso, mas eu esqueço de pensar que esse pacote de biscoito, alguma coisa, além dele ter sido gerado, ele vai finalizar em algum lugar. Para onde que vai? Isso, e aonde que isso? Então, a proposta e a reflexão é essa. Então, enxergar o processo como um todo, que ele tem um começo, um meio e um final. Hoje, para nós, é muito cômodo, né? Mas acaba sendo cíclico também. Sim, também. Porque esse final, se o final vai para reciclagem, ele volta de uma outra forma, que volta, e por isso que a palavra sustentável. Perfeito. Tem que se sustentar sem causar estragos. Sem causar estrago. Mas é engraçado, que a gente nunca pensava muito nisso, né? Então, você percebe que hoje, e que bom, né? Grande parte das organizações, elas conseguem ter essa visão do processo. E aí a gente remete à questão da logística reversa. Ou seja, quantos produtos que são gerados e que acabam retornando ao mercado sob outra ótica ou um outro estilo. E essa é a proposta. Se todos nós pensássemos assim, nossa, nós teríamos assim…
zero de problemas ambientais. Então, os nossos aterros hoje brasileiros, eles estão extremamente esgotados, porque não cabe mais. Qual solução vai ser para isso, Mariana? Isso é muito preocupante Muito, hoje aqui no sim. Brasil, essa questão. Qual vai ser essa solução? Será essa mesmo? Todas as empresas buscar fazer a sua parte? Fazer a sua parte. Independente se é do segmento hoteleiro ou não. Sim. Cada família, não importa se você mora num quarto e cozinha Sim. ou numa mansão, o ter essa comportamento consciência. da educação ambiental tem que ser consciente para o planeta. Eu falo que o planeta é a nossa primeira casa. Sim. E a gente tá tudo interligado, né? Então, percebe, hoje a gente não tem estações adequadas, né? Então, a gente tem um verão misturado com o inverno misturado com o outono. Nunca foi assim, né? Quando eu era criança, eu lembro que as estações eram certinhas. Então, frio era frio, calor era calor. As 4 estações num dia só. Hoje é tudo misturado. E isso, na verdade, é um reflexo do que a gente faz com essa casa, né? Que é o meio ambiente. Então, é uma preocupação. Eu até brinco que os alunos, às vezes, perguntam pra mim na escola, eles falam assim, mas qual seria, então, a solução? Aí eu brinco com eles, é um trabalho de formiga. Se cada um fizer a sua parte, no final o resultado tá ótimo. Porque eles ficam preocupados, né? Eles questionam isso. Mas se a gente não enviar mais para aterro sanitário, vai para onde? Aí eu brinco com eles, pois é, gente, daqui a pouco a gente vai ter que ter ao lado da nossa casa a responsabilidade de você cuidar do lixo que você gerou. Já pensou que loucura? Então, assim, é uma preocupação, né? E ao mesmo tempo, acaba às vezes até sendo um descaso, né? De algumas organizações, de algumas pessoas, por não pensar que um dia isso pode acontecer, que você vai ter que cuidar do lixo, do resíduo, né, do lixo que você gera. Então é uma preocupação grande, sim. Mesmo. Sim. Mas existe uma solução. Sim, é isso mesmo. Que é o mais importante. É fácil? Não, também. Não. Porque a pessoa se reeducar para mudar todo diário. o comportamento, para entrar no automático. Eu estou reciclando meu lixo, eu estou fazendo XYZ corretamente, é um piloto automático que tem que entrar. E por isso que quando eu falo, por exemplo, das redes hoteleiras, elas têm um papel fundamental nesse processo. Porque quanto mais as pessoas visualizarem, eu estou me hospedando em tal lugar, ou a minha organização está indo em tal local, que tem esse cuidado, automaticamente gera aquele pensamento, aquela reflexão. Sim. Poxa, olha que legal, eles fazem isso. Então, quando ela chega em casa ou na sua organização, querendo ou não, ela vai ter o instinto, aquela coisa, não, eu preciso pensar sobre isso também. Então, as redes hoteleiras, assim, pensando nesse viés de sistema de gestão ambiental, elas têm um papel fundamental de conscientização mesmo, né? Ótimo. Antes da gente ir para o segundo bloco, uma coisa que eu vejo que é muito importante aqui, e muito bonito, é que quando o hotel começou a se preocupar com o meio ambiente, não é só uma questão de se preocupar com o meio ambiente para levantar uma bandeira. Não. Mas no sentido de preservar e manter tudo que tem aqui. Isso mesmo. No sentido de preservar e no sentido de como eu posso contribuir, né? Para minha região, para minha cidade, para o planeta. É isso e mesmo. aí logo vamos pensar numa empresa que vai cuidar de tudo isso para nós, especialista na composteira, na bituqueira, para nos ajudar, para conscientizar, para sensibilizar. Então isso, para mim, não tem preço. Porque você faz um trabalho de dentro para fora. Porque se for para fazer só por fazer, ninguém vai... E também não vai dar sentido. Não dá resultado. É isso mesmo. Então, quando a gente se preocupa, vou lavar a mão, eu vi uma torneira que não fechou no automático. Nossa, preciso fechar. Você vai lá e você faz aquilo, não é porque eu tenho que... Não é esse. Eu preciso fechar para não desperdiçar água no meio ambiente. Perfeito. Muda totalmente o pensamento. Olha, eu vou apagar a luz da sala agora que eu não vou utilizar. Eu estou contribuindo com o meio ambiente. Perfeito. Então, para nós, o que a gente tem procurado também fazer com os nossos colaboradores, né, Mariana? É isso. Perfeito. É essa conscientização, essa sensibilização de verdade. De fazer com que eles compreendam que isso é verdadeiro, veio para ficar e que realmente acontece aqui e a nossa ideia é intensificar cada vez mais. Perfeito. Não é? É isso Vamos mesmo. Então para o segundo bloco? Voltamos aqui com a Mariana falar um pouquinho mais sobre o tema de sustentabilidade. Mariana, fala para mim qual foi o maior desafio que você teve
dentro dessa implantação do sistema hoje de sustentabilidade aqui no hotel. Perfeito. Eu acho que a gente tem caminhado aí, né, com esse processo, mas eu acho que um desafio grande foi a escrita do compromisso com o meio ambiente. A escrita do compromisso. Isso. Até porque essa escrita é importante para poder ter uma identificação do hotel. Então, o que o hotel prevê ou o que ele quer em relação ao meio ambiente com as suas atividades. E aí foi legal porque na época que a gente estava na organização dessa escrita, a gente separou em três blocos, né? Então, o primeiro, a questão do cumprimento da legislação. Então, a gente precisa entender que o hotel ele está sendo responsável tanto pela esfera estadual quanto pela esfera federal e municipal. Sim. Então, a gente precisa estar de acordo com essas esferas. Então, é cumprir isso. O segundo é contribuir com o desenvolvimento sustentável. Então, de que forma que o hotel pode contribuir nesse ambiente que ele está. E, por último, é a questão do alto desempenho, né? Então, entender o papel, né, desse hotel frente aos desafios ambientais, como é que ele pode ter um desempenho maior nas suas atividades, nos seus processos. Então, a gente percebe que é um desafio grande. Lembrando que o compromisso do meio ambiente, ele é muito atrelado à política ambiental que você tem na ISO, na 14, que é uma ISO voltada para as questões ambientais. Mas aí, é lógico que a gente puxa trechos dela e elabora esse compromisso, até para ser uma marca mesmo do hotel em relação às suas questões ambientais. E nós temos esse selo, praticamente. Sim. Que agora a gente já deu esse início, é isso mesmo. E é um desafio diário, né? Eu falo que o sistema de gestão ambiental, a cada dia é uma novidade, né? Então, a cada dia é um resíduo novo, a cada dia uma descoberta nova. Perfeito, é isso mesmo. Coisas que você anda e você fala, nossa, eu não tinha visto que isso estava aqui. E aí vai ter um novo ajuste. Então, ele é diário mesmo. Importante e útil. E útil, verdade. Mariana, qual a mensagem que você deixa para quem está aqui nos assistindo? Uma mensagem de reflexão mesmo, da importância desse trabalho hoje, né? 2025, Sim. Falando-se de uma forma tão forte aí da ESG, da sustentabilidade, enfim, de tudo. Perfeito. E que não vai parar, como nós falamos no começo. Qual o seu recado aqui? Que você pode até falar direto com a câmera ali, para quem está assistindo. Eu acho que o principal é entender que a sustentabilidade, ela não é um tema a mais. Na verdade, é algo que faz parte de nós, né? Então, é entender que quando eu tenho esse projeto acontecendo, eu me autoajudo, mas também ajuda o local onde eu estou inserido, né? Então, eu costumo falar que o nosso desempenho como ser humano, como profissional, como pessoa, né? Nessa esfera que a gente fala, nesse planeta, ele acaba melhorando 100%. E aí, pensando na rede hoteleira, tem até uma pesquisa que lançou há pouco tempo na Booking.com, que fala a respeito disso. Então, mais ou menos 61% das pessoas que procuram, né, que a gente fala que são os viajantes globais, eles querem encontrar um local onde esse local tenha atos sustentáveis, né? A gente até fala que tem acomodações sustentáveis. Escolha hoje. Critério de escolha, sim. E isso aumentou muito pós-pandemia. Então, acho que na pandemia, naquele nosso círculo fechado, você acabou avaliando várias coisas, né? E aí, um desses pontos foi justamente a questão da sustentabilidade e do cuidado que nós devemos ter com esse planeta que a gente vive, né? Muito bom, muito bom. Eu quero deixar aqui uma frase, nós estávamos até falando no começo, né? Você que é da área da educação também, né, Mariana? É a frase do Paulo Freire, né? Ele fala que a educação não muda o mundo. A educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Isso mesmo. Parafrasando, né, ela, o que a gente pode falar aqui? O conceito sustentável, por si só, não se sustenta. Uhum. O que faz com que ele aconteça é que cada um coloque em prática o que fez. Aí sim nós vamos mudar o planeta. Quando nós tivermos cada cidadão, né, praticando os conceitos sustentáveis. Aí nós vamos ver a diferença. Então, eu gosto muito assim, para não ficar só na teoria tudo lindo, é isso aí. Sendo que na prática é o que vale a pena, principalmente dentro desse trabalho. Mariana, muito obrigada por ter aceitado o convite aqui do nosso podcast Mercado A, patrocinado pelo nosso Hotel Terras Altas. Seja super bem-vinda sempre e seguimos avante aí
com o nosso trabalho de Perfeito. sustentabilidade, dessa implantação. Muito obrigada. Imagina, obrigada a vocês.